Olá, pessoal, seja bem-vindo à minha palestra. Eu sou Edu Barbizan, sou astrólogo, também sou terapeuta quântico, e eu vim hoje ao convite do Siba, muita honra, trazer um assunto muito legal para a gente, muito interessante, que é sobre os temperamentos, os 4 temperamentos, as 4 personalidades, os quatro líquidos corporais e como que as 4 estações, como isso tem correlação com a gente, com o nosso corpo, com a nossa personalidade, com a nossa forma de entender e se manifestar com o nosso universo, com o nosso sistema solar, tá? Eu acho esse tema muito interessante, então, assim, geralmente um astrólogo, ele não é todo astrólogo que começa fazendo essa leitura ou que se atenta nessa leitura dos temperamentos. Eu, particularmente, adoro começar por essa leitura, né? Para eu saber quem é essa pessoa que está falando comigo, né? Como ela é, como ela entende o universo, tá? Então a gente vai ter várias dicas aí, várias características sobre o que é esses temperamentos. A gente tem a astrologia, ela é, né? Ela consiste nos 4 elementos da natureza: terra, água, ar e fogo. Mas a gente tem uma combinação aí desses elementos todos que vai dar o temperamento. Temperar, né? O que é o temperar? É ajustar os quentes com o frio, com o seco, com o úmido, ajustar os gostos, vamos dizer assim, né? Essa palavra humor, né? Humores, a gente vai falar bastante dessa coisa dos humores do corpo, os humores corporais. O que significa isso? Tem a ver com a umidade, tá? São os 4 líquidos corporais que estão dentro da gente, né? O nosso corpo está consistido por isso, então, que vai dar o nosso estudo de hoje sobre os temperamentos. E aí, qual será o seu temperamento? A gente vai aprender a calcular, algumas dicas bem interessantes aí para a gente entender mais sobre essa ciência incrível. A astrologia antigamente era medicina astrológica, astrologia médica, né? Então a gente tem aí o corpus hipocrático, então os tratados, mais de 60 tratados, estudos que vêm desde a Grécia Antiga de Hipócrita, mas também ela teve outras leituras e outras contribuições de alguns médicos que naquela época usavam a astrologia como prognóstico e diagnósticos de alguma doença ou de algum desajuste, algum destempero. Então, é uma leitura muito interessante, é um estudo que eu adoro. Eu, quando começo um mapa, como eu estava dizendo, eu começo sabendo qual é o temperamento, tentando fazer esse cálculo para saber com quem que eu estou falando, né? Porque a gente pode ter um leonino, por exemplo, colérico, eu posso ter um leonino fleumático, eu posso ter um leonino melancólico, eu posso ter um leonino sanguíneo. Então, como é que é esse leonino? Por isso que a gente também nós não somos todos iguais, né? A gente tem as nossas diferenças, porque cada um tem o seu temperamento. Então, esses humores são esses 4 líquidos, a gente vai falar um pouco mais detalhado disso, que vem da bilis negra, bilis amarela, o próprio sangue e a água, a fleuma, a água que a gente tem dentro do nosso corpo. Tá, pessoal? Então, sejam bem-vindos à minha palestra. Tomara que esse assunto seja tão interessante para vocês quanto é para mim. Não só o astrólogo pode usar essa ciência, né, esse estudo, essa técnica, porque ela também é usada muito na antroposofia. Os antroposóficos, eles fazem as leituras deles através dos temperamentos e os ajustes deles através também desses temperamentos, tá? Então, assim, pessoal, eu sempre falo que não tem como fugir de algumas coisas, né? A gente tem esses 4 líquidos no nosso corpo. O nosso corpo se corresponde, queira ou não queira, acredite em futurologia, o nosso corpo se corresponde, nossos corpos, com o Sol. Agora tá. Ele tá só me pedindo se eu tô aqui ainda na gravação, mas ok. Com o Sol não, com o sistema solar. Então, queira ou não queira, acredita ou não acredita, não precisa acreditar, né? Porque o céu é maior. Eu sempre falo, o céu é maior do que eu acreditar ou não acreditar. Eu querendo ou não querendo, a Lua está fazendo seu movimento, está fazendo está se manifestando, está fazendo
a sua ação sobre nós, né? O Sol está fazendo, a Terra, no caso, está fazendo movimento, Saturno está fazendo movimento, Mercúrio está fazendo seu movimento, e nós estamos influenciados por isso, queiramos ou não, né? Pelas forças, 4 forças da natureza, nuclear fraco e forte, eletromagnetismo, a força da gravidade, queira ou não queira, a gente tem eletricidade dentro, a gente tem gravidade, a gente tem as energias que se correlacionam, se correspondem com o sistema solar. E o céu, a Lua não vai parar de andar porque eu gosto ou não gosto, o Mercúrio não vai parar de fazer seu movimento porque eu acredito ou não acredito, né? E esses meus líquidos, esse meu sistema corpóreo, também não vai parar porque eu acredito ou não acredito. Então, antigamente, a astrologia era medicina totalmente vista, né, estudada e seguida por esse estudo dos nossos 4 elementos aí. Agora, eu também vou falar um pouco de como isso se correlaciona, como isso vem totalmente. Não é do nada que a gente achou esse estudo, não é do nada que vem esse conhecimento, né? Primeiro, a gente está indo lá atrás das pessoas que pensaram muito, né? A Grécia Antiga, antes de Cristo ainda, isso já era um estudo e uma aplicação séria na nossa sociedade. Mas isso tem uma correlação enorme, total, com a astronomia, com o movimento da Terra, com as 4 estações, né? Com as fases da Lua, com o verão, que é quente e seco, com o inverno, que é frio e úmido, e assim por diante. Então, nesse estudo de hoje, eu vou falar sobre esse assunto, que é super interessante, ok? Então, a nossa palestra de hoje é temperamentos e astrologia, qualidades versus clima e a roda do zodíaco. Porque também tem como a gente está se baseando nas estações do ano e essas mudanças, né? E esse ciclo, digamos assim, que ele segue um ciclo, também a sociedade foi se organizando dentro dessas condições climáticas, dessas condições de quente, frio, seco e úmido, dentro dessas condições das estações do ano. Então, é muito interessante a gente entender isso também, até para fazer uma relação das características dos signos, dos arquétipos, com essa roda do zodíaco, que é essa organização social. É bem interessante. Bom, vamos lá. A gente vai começar se baseando nos elementos, né, da natureza, que é a água, o fogo, a terra e o ar. Então, para cada estação do ano, a gente tem um elemento, ok? Então é muito interessante também a gente saber que a primavera tem um elemento, que o verão tem um outro elemento, que o outono tem um elemento e que o inverno tem outro elemento. A primavera, por exemplo, relacionado ao elemento ar, tá? O verão está relacionado com o elemento fogo. O outono está relacionado com o elemento terra e o inverno relacionado com o elemento água. Então a gente já vai entendendo algumas coisas aí só por saber disso, né? Primavera tem tudo, tá abundante, tá florido, tem a polinização, tem as sementes, né? A separação das sementes, o vento passando e jogando as sementes, dando informação, né? O verão é quente, é expansivo, é forte, tem aquela força e tem aquela energia que às vezes até incomoda. Se o calor é demais, a gente se incomoda, né? Aquela regulagem que a gente tem que ter uma regulagem de temperatura o tempo inteiro. O outono, eu estou me preparando, né? Começo a entrar em modo preparação, assim, quase que começa a secar, né? Tudo começa a secar, as folhas das árvores caem. Eu estou me preparando para entrar em modo preservação e o inverno seria a própria preservação. Então, o outono tem a ver com a terra e o inverno tem a ver com a água, tá? Isso é muito legal, né, gente? É muito interessante, porque vai falando tudo.
Agora, no mesmo dia, a gente tem essas mesmas condições, dentro do mesmo dia. Então, por exemplo, eu, às 6 da manhã, mais ou menos, né, principalmente nos países próximos aos trópicos, ao Equador, eu tenho, às 6 da manhã, uma condição quente e úmida, na parte da manhã. É uma primavera, né? Por isso que a gente vai falando, nossa, as energias são diferentes, e são de verdade. E as nossas células, né, nosso campo quântico, nossos corpos, eles se relacionam com isso. Nossos átomos trocam essas informações, eles vão recebendo essas informações, vão passando por neurotransmissores, vão passando para as glândulas, estão ativando os hormônios. É muito interessante. É um estudo bem profundo, que não é o caso agora. É, esse assunto não é esse assunto agora, vou voltar para o temperamento, mas é muito interessante. Ao meio-dia, eu tenho o sol a pino, então é como se fosse o verão. Próximo ao meio-dia, eu tenho uma condição quente e seca, tá? Verão. Quando tá o sol se pondo, né? O Libra não tem o símbolo que é um tracinho embaixo e um outro tracinho com uma bolinha em cima. Quem olha quem é astrólogo, né? Sabe bem esse símbolo, mas todo mundo sabe, né? Só dá uma olhada. Seria essa coisa do sol se pondo. Muito interessante. Então, o sol se pondo às 18 horas é o outono daquele dia. Eu tenho ali o elemento terra. E mais à meia-noite, sol no baixo do céu, na parte baixo do céu, eu tenho uma condição inverno. Tá de noite, o sol não tá ali, enfim, frio e úmido. Não é interessante? Então, no mesmo dia, a gente está mudando o tempo inteiro, né? Como que a gente não quer mudar? Como é que a gente quer, dentro da impermanência do universo, a gente tem essa correlação diária com as coisas e com os elementos. Então, vamos lá. Vamos lá, próximo slide. Aqui eu coloquei esse desenho porque é muito interessante, né? É uma ilustração que eu adoro. Quem assistiu esse desenho, o Divertidamente, ele tem exatamente esses 4 elementos e esses 4 temperamentos aqui. Um cara quente, né? Quente e seco, o fogo, o colérico. Essa aqui, que é quente e úmida, positiva, vai dar tudo certo, ela arruma soluções. Esse aqui manda, né? Ele tem uma força de mandar, uma liderança, uma raiva, uma impaciência. Essa aqui tem otimismo, tem soluções, ela é divertida, ela é otimista, ela conversa, comunicativa, enfim. Que é a quente e úmida, que é o ar. Essa aqui já não, pessimista, nada vai dar certo, eu tenho que ver para crer, ai meu Deus, não é tão sociável quanto essa aqui, enfim, ela é a terra, né? Ela é fria e seca. E essa próxima aqui é a água, que ela toda emocional, toda precisa de um cuidado e fica mal e chora, enfim, é a fria e úmida. Então, olha só, para tudo a gente tem e usa esses 4 temperamentos, tá? Então, voltando lá na palavra humor, né? Da onde vem humor? Da onde vem essa palavra? São os 4 humores corporais, 4 humores corpóreos. Humores corpóreos chamavam, tá? Que são os líquidos que a gente tem dentro do nosso corpo, os 4 líquidos que esses tratados gregos da antiga Grécia traz para nós como estudos super importantes, tá? Então a gente tem aqui é, o sangue, que é um dos líquidos, que é o ar, seria o ar, né? A gente tem aqui a bilis amarela, que tem a ver com fogo. A gente tem aqui a bilis negra, tem a ver com a terra. A gente tem a fleuma, a própria água, que tem a ver com a água, ok? Então, esses são os 4 humores, os 4 líquidos corpóreos, ok? Bom, se dizia antigamente, então, que o balanceamento, o equilíbrio, a equalização desses 4 líquidos era quando a pessoa estava de bom humor, tá? Então, esse bom humor,
vem do balanceamento de todos esses líquidos aqui e o equilíbrio dos próprios, dos mesmos, tá? Então, esses líquidos são considerados essenciais para a nossa vida, tá? Para a nossa vida corpórea, para a nossa vida aqui na Terra. E também, além deles serem usados para o físico, eles também são usados para a personalidade, né? E para a psicologia, a parte emocional, a parte psicológica, ok? Então a gente tem ali as carinhas tristes, pensativas, uma outra mais feliz, uma outra mais não tão sociável, enfim. Cada um desses líquidos corresponde a um elemento da natureza, ok? Bom, eu comecei falando já disso daí, do corpus hipocrático. Eu coloquei assim, gente, de forma de apresentação de slides, porque fica mais ilustrativo, né? A gente não fica tão preso à minha imagem, ou eu falando, enfim, a gente fica vendo ali a coisa acontecer. E como vai ter uma hora que a gente vai ter o cálculo de como calcular o seu temperamento, como é o seu temperamento, qual é o seu, né? Qual que é o nosso? A gente vai querer ter muita vontade de calcular. Então, eu vou passar aqui uma receitinha de como calcular, e aí eu vou usar bastante os slides para a gente fazer, né, deixar essa coisa bem mastigadinha, bem explicadinha, porque é simples, mas nem tão simples, tá? Bom, vale dizer, vale lembrar que aqui é uma palestra, a gente tem aqui 1 hora para falar, alguns minutos para falar. Isso é um estudo profundo, né? No curso se fala muito mais coisa, quais são as doenças relacionadas a cada elemento, a cada temperamento, a cada como evitar, como fazer o contraponto, enfim. A antroposofia trabalha muito bem com isso, mas a gente tem várias coisas, como várias formas de trabalhar, né? Por exemplo, não precisa ser astrólogo somente para trabalhar com isso, porque tem muita gente que trabalha com terapia, que trabalha com alimentos, trabalha com óleos essenciais. Putz, o óleo essencial são as coisas incríveis, que eu adoro também, né? E os óleos também, eles têm o quente e o seco, ele tem o frio e úmido, eles têm essas também, essas propriedades, essas características, né? Um, Florais, tem quem trabalha com as ervas, as plantas, que também tem a ver com esses elementos e tudo mais. É muito legal, gente. A Terra é realmente um planeta muito, muito, muito abençoado, muito privilégio estar aqui na Terra. A gente não se atenta muito a isso, mas eu sempre gosto de falar isso nas palestras, gosto de falar isso nos cursos. O planeta Terra é um dos pouquíssimos planetas com a de gerar essa vida biológica, vida bios. Esse universo que tem aqui na Terra, essa biblioteca viva de tantas espécies, de tantas coisas, os reinos, reino mineral, reino animal, o reino dos elementos, o reino do vegetal, é muita coisa, é muita espécie de cada coisa que a gente pode. Meu Deus, é muita coisa mesmo. Então, é um privilégio estar aqui. É um privilégio. E de vários zilhões de galáxias que a gente nem tem como mensurar, né? Nós estamos em um planeta que tem um Sol que nem é tão grande, nem tão pequeno, num planeta que está numa distância desse Sol que nem queima e nem congela, né? Está numa distância ótima, num lugar na galáxia, na Via Láctea, que não está nem tão próximo ao Sol central, nem tão periférico, ou seja, promove esse movimento, em um planeta como pouquíssimos planetas, tá? Que tem uma atmosfera que guarda o seu calor, ele gera calor e umidade, faz essa coisa do calor e umidade. Gente, quando tem calor e umidade em alguma coisa, você põe lá a casca do mamão e deixa no calor e na umidade, gera o quê? Fungos, né? Tudo não mofa, não cria fungo. A selva amazônica, as florestas, é um grande mofo de calor e umidade, tá? Então, essa termodinâmica que existe no planeta Terra é raríssima. Além do que tem todas os elementos da cadeia da tabela química, tem tudo, tem nascente, tem metal, e tudo originou-se numa explosão. Ou seja, eu falei na outra palestra do ano passado que somos filhos das estrelas, porque todo o ferro que tem no meu sangue veio daquela explosão. O cálcio que tem no meu osso, no brócoli,
originou-se na explosão, no Big Bang. Então, tudo que existe, tudo que a gente tem como registro, como elemento, originou-se na explosão. Então, nós estamos num momento, quando explodiu, era calor, era quente, tinha muita informação, muita energia, olha lá, né? Era desordenado, era caótico, explodiu. Então, olha como é essa energia do quente, expande, né? Tem uma expansão, energia do quente. Como é que é isso do desordenado, do caótico? Começou a esfriar, então nós estamos digamos, num eco dessa explosão, ainda na manifestação dela, só que nós estamos agora num momento frio, onde a Terra passou por várias mudanças, mas agora tem água e ela guarda a sua própria atmosfera, e logo, mais para frente, daqui a bilhões de anos, nosso Sol ele vai também morrer, a estrela morre, ele vai superaquecer e vai engolir provavelmente todos os planetas do Sistema Solar, que é uma condição natural, a impermanência. Caos de construção, cosmos, né, que é ordenado, frio, e o caos de destruição. Então, a gente está aqui uma semana de férias. É uma oportunidade única de estar aqui experienciando tudo isso. Experienciando esse corpo, experienciando o mar, experienciando uma árvore, experienciando tudo isso. Né? E a gente às vezes perde tanto tempo com umas besteiras, né? Perde tempo com umas coisas que não são nem tão importantes. Mas enfim, esse também não é o assunto dessa palestra, mas só para dizer como nós somos privilegiados de estar aqui nesse planetinha lindo, só mal frequentado às vezes, mas lindo, e para a gente entender que nós estamos aqui, claro, são bilhões de anos para nós, mas para a galáxia é uma semana onde nós estamos aqui. Então vamos aproveitar e vamos viver, né? Bom, como eu disse antes, a condição, o Corpus Hipocrático são as leis, né? Os tratados que vieram de Hipócrates, mas assim, daquela Grécia Antiga, não se pode falar que foi só dele, mas Galeno foi um dos maiores contribuidores também, ele era médico, da aplicação, digamos, dessa ciência aqui na medicina, tá? Então, os humores corpóreos, a combinação, ocasiona os temperamentos do homem, a personalidade, a aparência física e afetos, ok? Então, essa ciência, como eu disse, tem tanto aspectos médicos como psicológicos, tanto aspectos físicos quanto emocionais, ok? Vamos lá. Bom, como isso se correlaciona com a astronomia, né, pessoal? Olha que legal esse desenho. A termodinâmica que tem aqui no nosso planeta, ela é quente e úmida, gera calor e umidade, então se gera calor e umidade, gera frio e secura também, né? Então, as estações do ano, elas têm um tipo de temperamento, como eu já havia falado. Aqui a gente tem aqui, ó. Agora a gente tem os equinócios, quando a Terra está passando, os solos do Sol pega ali pelo Equador, mais próximo do Equador, então aqui a gente tem os dias e as noites iguais, né? Os equinócios. E aqui, nessas outras duas pontas, nós temos o solstício, tá? Que tem a ver com isso aqui, olha que interessante. A Terra, pela sua inclinação, o Sol o Sol envia essa luz para a Terra aqui nos trópicos. Nesse ponto aqui é verão no hemisfério sul e inverno no hemisfério norte. Olha a distância que a Terra está do Sol, né? Está bem longe. E quando a Terra está ao contrário, essa parte de cima está mais perto do Sol, a parte de baixo está mais longe do Sol. Então verão no hemisfério norte, inverno no hemisfério sul, ok? Vamos lá. Nessa apresentação, que ela é animada, a gente consegue ver melhor o movimento. Então, a gente tem aqui os equinócios, ó, o Sol está bem pegando a linha do Equador. Aí, no hemisfério norte, verão no hemisfério norte, a entrada do Sol em Capricórnio, trópico de Capricórnio. Desculpa, o verão no hemisfério norte é o trópico de Câncer.
e no hemisfério sul, no Trópico de Capricórnio, porque quando entra Capricórnio aqui, é verão. Quando entra Capricórnio no hemisfério norte, é inverno. E ao contrário, também essa mesma máxima se manifesta. É muito legal a gente ver isso através das inclinações da Terra em relação à luz do Sol, né, pessoal? Então, olha, como que não adianta a gente acreditar ou não acreditar, né? A coisa acontece. Eu querendo ou não, a coisa está acontecendo ali. Sem que eu saiba, que eu queira ou que eu deseje, ela está acontecendo, tá? Muito bem. Vamos que vamos. Bom, aqui então nós vamos ter os 4 elementos, tá? O fogo, a terra, a água e o ar. A gente sabe que nós temos 3 signos do fogo, 3 signos do ar, 3 signos da terra, 3 signos da água. Né, a gente vai falar bem disso daí também. Mesmo para quem não é astrólogo, eu tentei fazer uma tabelinha bem mastigada para a gente conseguir calcular os temperamentos do seu cliente, ou da sua família, de que você desejar, ou do seu mesmo, entender isso daí, estudar, né? Então aqui a gente está aqui, ó, nossa correlação total do meu corpo e os meus corpos todos com esses elementos. Então, gente, não adianta. A gente tem hoje estudos incríveis sobre a ciência astronômica, astrofísica e astronomia, dizendo como os elementos, os movimentos planetários, os temperamentos, o quente e úmido, frio e seco, como isso atua sobre nós, sobre nossas glândulas, sobre nossos neurotransmissores, sobre nosso físico, sobre nosso sangue, sobre tudo isso, tá? Então, olha que interessante, que já lá atrás, na Grécia Antiga, se falava disso, né? Eu acho muito legal. Bom, vamos falar um pouquinho de cada elemento e cada estação do ano. Bom, na primavera, a gente tem o quente e úmido, relacionado ao elemento ar e relacionado ao temperamento sanguíneo, tá? Olha a imagem ali que eu coloquei. A primavera tem abundância, como eu já havia dito, né? Então, por exemplo, tem um pé de pitanga cheio de flor, começa a dar um monte de pitanga, né? Tem um pé de um abacateiro cheio de abacate, cheio de flor, todo florido. Os passarinhos vão polinizando, as abelhas vão polinizando, é cheio de. As flores estão ali, é uma estação propícia para isso. Então, olha quanta abundância tem na primavera, nesse quente e úmido, ok? Porém, é um meio desordenado, porque começa a cair um monte de pitanga no chão, começa a cair um monte de flor no chão, e você nunca vai olhar, quando você está na primavera, para as pitangas que estão no chão. Você vai olhar para se tem um monte ali vindo, mais um monte de flor, mais um monte de fruto, você vai falar assim, nossa, ai, que pena perder essas do chão. Você vai continuar olhando para a árvore. É uma abundância de coisas, né? Então você, diferente no inverno, não tem nada, imagina, você fala assim, inverno não tem essa quantidade de coisa. Então, a primavera tem a ver com o elemento sanguíneo, com o temperamento sanguíneo, com o elemento ar, e ela é uma energia, né, um temperamento quente e úmido, ok? E lógico, obviamente, como diz o nome, evidentemente, é o sangue, o líquido sangue do nosso corpo, tá? Vamos lá, verão. Verão é festa, né? Verão tem as festas. Gente, vale lembrar, sempre tem que falar que a astrologia se baseia pelo hemisfério norte. Primeiro, porque tudo começou lá, né, na Suméria, nasceu lá. E segundo, porque ainda hoje a maior quantidade da população mundial mora e vive no hemisfério norte. A maior quantidade está lá. Então, por campo mórfico, por campo quântico, a gente também obedece, acaba funcionando para nós da mesma forma. Tá? Então não se confunda, mas eu nasci em peixes, eu sou peixes, então eu nasci no verão. Não. Para esse cálculo, você não vai ser verão. A gente vai ver isso daqui mais para frente, nas estações do Sol. A estação do peixes não é o verão, tá? Né? Porque a gente vai estar se baseando no hemisfério norte. Então, ao contrário, vai ser inverno. Mas não é tão difícil de entender. Mas o verão, quente e seco, elemento fogo, temperamento colérico, tá? Ele está ligado com a bilis amarela, tá? Essa cólera, essa raiva, essa força,
essa expansão, que traz esse incômodo também, que traz essa estação do ano, tá? Outono, olha que bonito, né? No outono fica tudo bonito, começa a secar as folhas, começam a cair, as coisas mudam de cor. Aliás, a luz do outono é uma luz linda, incrível, né? A gente vamos contemplar o outono, porque é incrível, o céu, o amanhecer, o entardecer, as cores, é muito bonito. Mas no outono eu começo a entrar em outro modo, o sol está se pondo, lembra no dia? Eu tô também entrando em modo, quase modo noturno, digamos. Então, o outono é frio e seco, elemento terra e temperamento melancólico, ok? Ele está ligado à bilis negra, a um líquido que tem no nosso corpo, ok? E o inverno, por último, não diferente dos outros, ele é frio e úmido, ele está ligado ao elemento água e está ligado à fleuma, ao temperamento fleumático. E, naturalmente, também no corpo, ligado à fleuma, às águas do corpo, ao sistema linfático, né? Digamos assim. Então, nós temos ali 4 estações ligadas a 4 elementos, ligadas a 4 temperamentos e com características de termodinâmica, certo? Aqui, eu gosto de ilustrar de novo, para a gente voltar a entender que isso não é do nada, isso tem uma conexão com as estações do ano e os movimentos da Terra. Então, ali, ó, o solstício, uma noite mais longa que a outra, equinócios dias iguais, o outro solstício, um dia mais longo que o outro, e o outro equinócio dias iguais. Então, a gente tem ali as mudanças de temperatura e umidade, de acordo com movimento e distanciamento, aproximação da Terra em relação ao Sol, as órbitas, ok? É muito legal, né? Agora, vamos lá, gente. Como calcular? Edu, qual é o meu temperamento? Como calcular meu temperamento? Bom, como eu disse, não é só um astrólogo que pode calcular, que pode usar. Aliás, gente, quanto mais as pessoas usarem, melhor. Lembra que a medicina antigamente era astrologia, então a gente fazia diagnósticos e prognósticos com essa ciência, com esse estudo. E até hoje a gente faz. Eu, pelo menos, faço, eu uso. Geralmente, de uma forma geral, mas eu não estou generalizando, de uma forma geral, a gente lida melhor com aquilo que tem a ver com o nosso temperamento, né? Então, aquilo que tem a ver com o nosso temperamento, a gente lida melhor, é melhor para a gente. Porém, quando tem um desajuste físico, um desajuste emocional, um desajuste energético, tá? Geralmente eu preciso do oposto desse elemento para me equalizar. Isso é bem interessante. Tá? Então, se eu estou muito colérico, e se eu continuar no colérico, se estiver desajustado, se eu estiver só liberando essa bilis amarela, eu posso ter problemas de saúde, com certeza. Posso não, terei problemas de saúde relacionados à cólera. Tá? Então, se eu estou muito quente e seco, eu preciso de umidade, de frio. Então, eu vou usar alimentos com frios e úmidos, eu vou fazer atividades ligadas ao frio e úmido, eu vou usar os óleos essenciais frios e úmidos, eu vou fazer coisas que vão equalizar essa minha cólera, tá? Essa raiva, essa alergia que pode sair de um temperamento muito colérico, tá? Bom, como calcular? Então, aqui a gente tem as posições da Terra em relação ao Sol, os equinócios e solstícios que vão dar para a gente essa, essa matemática dos cálculos do temperamento. Vamos lá, pessoal. Bom, a gente vai pegar um mapa da pessoa, pega o nosso mapa, pega o mapa do seu cliente, pega o mapa de uma pessoa, enfim, que a gente hoje em dia pega no site, na internet, você consegue fazer o mapa, se você não tem um programa. Existem programas que já calculam o temperamento, tá? Mas eu gosto como é que chegou lá, né? Eu gosto de saber o caminho, como é que chegou lá, como é que a gente calculou isso daí, onde vem isso daí, como é o cálculo, né? Vai que eu não tenho programa de fazer na mão, como é que eu vou fazer isso, né? Então a gente vai aprender hoje como é que faz o cálculo. Então a gente pega esse mapa, é,
imprime ou abre esse mapa em algum lugar, e a partir dali a gente vai fazer esse cálculo. Bom, os cálculos vão se basear, né, o cálculo desse temperamento, ele vai estar baseado nesses quesitos aqui. Ascendente, regente do ascendente, estação do Sol. Que estação era esse Sol? Era verão, era inverno, era primavera ou era outono? Era verão, quente e seco? Era primavera, quente e úmido? Era inverno, frio e úmido? Ou era outono, frio e seco? Qual era essa estação do meu Sol? Que, lembrando, não é a estação do nosso, a nós que estamos aqui no hemisfério sul, acho que também tem pessoas que vão estar assistindo que não são do hemisfério sul, mas enfim, para o hemisfério sul, a gente vai seguir o hemisfério norte. Então, para quem é peixes, por exemplo, né, Sagitário, Capricórnio e peixes, aquário, desculpa, Capricórnio, aquário e peixes, não vai significar o verão, vai significar o inverno, tá? A lua super importante, vamos calcular a lua. A fase da lua, cada fase da lua, pessoal, tem uma termodinâmica, tem um temperamento e umidade. Cada fase da lua, ela é quente e fria, ou ela é quente e seca, ou ela é quente e úmida, ela é fria e seca, ou ela é fria e úmida. Ela tem uma fase, um temperamento. E o planeta mais forte? Bom, o planeta mais forte não é todo astrólogo, não é todo mundo que calcula desse jeito, um planeta mais forte, tá? Eu gosto de calcular o planeta mais forte, porque às vezes, até para tirar a prova dos 9, às vezes a gente fica em dúvida ou tem empate de alguma coisa, de algum elemento, e o planeta mais forte vai definir para nós alguma questão ali que possa estar em dúvida em relação a esses temperamentos. Então, eu uso o planeta mais forte e a gente vai aprender a usar o planeta mais forte. Mas tem gente que calcula só até a fase da Lua, tá? E tudo bem também. A gente conhecendo as pessoas, a gente vai... Se você não conhece, é melhor ter uma precisão, né, maior. Mas se você conhece, você vai logo identificar o temperamento dessa pessoa, porque ela realmente funciona daquele jeito e é muito legal, muito interessante. Bom, então vamos começar por aqui. O nosso resuminho, a minha tabelinha, que é a minha receita do bolo. Os signos do fogo, tá? Todos os signos do fogo, eles são quentes e secos, tá? Portanto, Áries, Leão e Sagitário são quentes e secos, tá? Isso não vai mudar. Os signos da água são frios e úmidos, tá? Portanto, Câncer, Escorpião e Peixes são frios e úmidos, naturais ao seu próprio elemento, ok? Os signos da Terra são frios e secos. Então, portanto, Touro, Virgem e Capricórnio são frios e secos. Tá? E os signos do ar são frios, são quentes e úmidos, desculpa. Tá errado aqui a apresentação, tá? São quentes e úmidos. Signos do ar, quentes e úmidos. Tira o frio aqui, pelo amor de Deus. Erro de digitação. Signo do ar são quentes e úmidos. Portanto, Gêmeos, Libra e Aquário, quentes e úmidos. Ok, pessoal? Muito bem. Então, a gente já sabe disso em relação aos signos. Vamos lá. Planetas. Também eles têm a sua qualidade de temperamento, tá? Planeta, Sol e Marte, quente e seco. Sol e Marte é quente e seco. Mercúrio e Saturno, frio e seco. Lua e Vênus, frio e úmido. E Júpiter, que é o único diferentão aí da noite, diferentão da história, é quente e úmido, tá? Então, olha que interessante, a gente já tem ali os signos, quais são os elementos deles, qual é o temperamento deles, a gente tem aí
quais os planetas, quais são os temperamentos deles, e vamos continuar. Fase da Lua. Gente, ó, eu dei bem mastigadinho pra gente não ter como errar. Da Lua nova até a crescente, a gente tem a qualidade quente e úmida. O que é a Lua nova até a crescente, né? Porque tem uma, uma divergência nas interpretações das fases da Lua. Porque para astronomia, ela tem uma forma de ser vista, como é a fase da Lua. E para astrologia, para os calendários, é outra, é diferente. Então, assim, a Lua nova é quando a Lua está em conjunção exata ao Sol. Ela está junto com o Sol, por isso que a gente não vê. Ela está na sombra, ela está junto com o Sol, tá? Então, você não vê se está junto com o Sol, como é que você vai ver a Lua? Não tem como ver, né? Então, ela está no mesmo grau do Sol. Então, se o Sol está, sei lá, agora deve estar 16 graus de peixe, não sei, deve estar por aí 16 graus de peixes, 13, 14, por aí, por 14, 16 graus de peixes, uh, a Lua vai estar nova também no mesmo grau do Sol, tá? Então, a partir desse momento da nova até a primeira quadratura da Lua, que é a fase crescente da Lua, ela é quente e úmida. Da crescente até a cheia, então, dessa quadratura até a oposição ao Sol, aos 180 graus, onde ela vai estar exatamente oposta ao Sol, né? Ela é quente e seca. Dessa parte da cheia até a primeira quadratura de novo, na minguante, ela vai ser fria e seca. E por fim, da minguante, da quadratura da minguante, até a nova conjunção com o Sol de novo, ela vai ser fria e úmida, tá? Então, essas fases da Lua, elas são também ligadas aos temperamentos, às qualidades termodinâmicas do nosso planeta. E que vai fazer parte do nosso cálculo. A gente vai fazer ponto a ponto, pessoal, tranquilo. Bom, as estações do Sol. Aí aqui é uma tabelinha também, não tem como a gente errar, tá? Qual é a estação do Sol? Bom, lembra que Áries é o início da astrologia, é o início do ano astrológico. O zero de Áries é quando tudo nasce, tudo está começando, está nascendo, né? Então, é o início da primavera. Início da primavera é o 0 graus de Áries. Quando o Sol entra em 0 graus de Áries, a gente tem o início da primavera, início do ano astrológico. Ok? Isso em qualquer lugar que a gente tiver na galáxia. Então, 0 graus de Áries, depois Touro e Gêmeos é quente e úmido, porque tem a ver com a primavera, certo? Câncer, Leão e Virgem, quente e seco, tem a ver com o verão. Libra, Escorpião e Sagitário, frio e seco, que tem a ver com o outono, certo? Capricórnio, Aquário e Peixes, frio e úmido, que tem a ver com o inverno, tá? Então, ó, umas coisas vão se conectando, não tem jeito. Queira ou não queira, goste ou não goste, é assim que funciona. Bom, eu coloquei agora um mapa aqui para a gente fazer o cálculo junto. Vamos lá, vamos fazer o cálculo junto. Bom, lembra lá da tabela que a gente. Como é que a gente vai começar lendo esse mapa aqui? Aqui é o mapa de uma pessoa, um cliente que eu peguei, obviamente não coloquei o nome, qualquer mapa que a gente poderia colocar aqui só para ilustrar o nosso cálculo aqui. Gente, esse mapa aqui, ele tem ascendente touro, certo? Aqui, ó, ascendente touro. Vocês conseguem ver? Todo mundo vê? Se aparece aqui pra gente. Aí. Ascendente touro. Aqui a flechinha. Agora sim. Bom, se o ascendente é touro, a gente tem a tabelinha lá que a gente pode voltar, né? Eu vou voltar um pouquinho pra gente ver. Ele é um signo da Terra, não é? Então ele é frio e seco. Ascendente é touro, frio e seco. Então eu coloquei um pontinho aqui para o frio, um pontinho para o seco.
Tá? Eu vou somando mesmo, é matemática. Vou somando 1, 2, 3 pontinhos para a gente fazer o cálculo final. O regente do ascendente, qual é o próximo passo? Regente do ascendente. Regente do ascendente de touro é Vênus, certo? Essa Vênus aqui está... Bom, é Vênus. Começa pela Vênus. O que é Vênus lá na nossa tabelinha? Vamos voltar lá. Vênus é frio e úmido. Então, eu volto no meu ponto, coloco um ponto no frio, mais um ponto no frio e mais um ponto no úmido. Tá? Que essa pessoa já tem 2 pontos no frio, 2 pontos no úmido. Certo? A Vênus está em Escorpião. A Vênus está em Escorpião, né? Que é a regente do ascendente, a Vênus está em Escorpião. Escorpião é o quê? Frio e úmido. Vamos lá, na nossa tabelinha. Olha lá. É um signo da água e, portanto, o signo da água é frio e úmido. Então, eu vou colocar mais um pontinho no frio, mais um pontinho no úmido, certo? Então, voltando, eu já fiz o ascendente, que é touro, o regente do ascendente, que é Vênus, em Escorpião, que é, o signo do regente do ascendente, ok? Bom, o próximo passo é a Lua. Essa Lua também está em touro. Então, essa Lua está num frio e seco. Mais um ponto para o frio e mais um ponto para o seco. Porque touro não é frio e seco. Lembra? De novo, vamos voltar lá. Signos da Terra, frio e seco. Então, essa Lua está em touro. Frio e seco. A fase da Lua. Bom, vamos falar. Volta para a estação do Sol. Vamos voltar para a estação do Sol. A Lua está no frio e seco. Sol está em Sagitário. Lembra da pegadinha? Sagitário é a estação do Sol que está Sagitário. Vamos voltar lá. Frio e seco. Tá? Porque é o final. Sagitário é quem faz a mudança do outono para o inverno. É o final do outono. Então, frio e seco. Bom, mais um ponto para o frio. Olha quanto frio tem essa pessoa. E mais um ponto para o seco. Tá? Fase da Lua. Bom, agora vamos lá. Essa Lua aqui está em touro. O Sol está em Sagitário. Significa que daqui a 1, 2 dias, ela iria fazer ela ia ficar cheia, ela ia fazer uma oposição ao Sol, certo? Ela ia entrar em Gêmeos, fazer uma oposição ao Sol em Sagitário. Então, ela está de crescente para cheia. A fase dessa Lua é de crescente para cheia, ok? Então, vamos lembrar lá? Da crescente até a cheia, ela é quente e seca. Caramba, esse cara teve... Pessoa, não sei se é cara assim, não é? Ele só teve um quente aqui, um ponto no quente. É o único ponto que o mapa dele dá no quente. Tá? Então, a fase dessa lua, ó, da crescente até a cheia, é quente e seca. Então, um ponto para o quente, mais um ponto para o seco. E por último, né? Por último, o planeta mais forte. Nesse caso desse mapa especificamente, essa pessoa aqui tem 2 planetas fortes. O que são planetas mais fortes, pessoal? Para quem é astrólogo é mais fácil, para quem não é astrólogo, existe uma coisa chamada dignidade planetária, tá? Que é um lugar onde o planeta está melhor, se ele está em domicílio, se ele está em exílio, se ele está em exaltação, se ele está em queda, tá? Então, quando o planeta está no seu lugar, por exemplo, Câncer é regido pela Lua. Então, se a Lua está em Câncer, ela está em domicílio, ela está muito bem lá, está na casa dela. Então, é um planeta forte, né? Vênus é regente de Touro. Então, quando a Vênus está em Touro, a Vênus está forte, está bem ali, né? No caso, não é o caso aqui, porque a Vênus está em Escorpião, que é oposta
a Vênus de Touro. Então, ela não está em domicílio, ela está em exílio, a gente chama. Isso são as dignidades planetárias que tornam o planeta mais forte ou mais fraco, ou mais... Eu não gosto de dizer forte ou fraco, mas é que torna ele mais influenciável, digamos assim, ou mais a gente considera bastante essa dignidade planetária. Está no lugar dele, está com mais potência, vamos dizer assim. Essa lua, bom, ele tem uma lua em touro, a lua se exalta em touro, então ela está muito bem em touro, está em exaltação, é onde a lua tem exaltação em touro, e o Júpiter também, que é em câncer, ele também está exaltado em câncer, esse Júpiter, tá? Porém, eu vou considerar o que aqui? O Júpiter está retrógrado, ele está mais longe das proeminências da cruz, né, astrológica, então ascendente, meio do céu, descendente, baixo do céu. Então ele está bem, mas ele está retrógrado, meio distante, em relação à Lua, que está em touro e muito próximo ao ascendente, que também é touro. Então eu vou considerar esse planeta aqui, o planeta mais forte. Então, vou considerar a Lua, que é fria e úmida, em Touro, que é frio e seco. Então, essa pessoa aqui tem 7 pontos no frio e 5 pontos no seco. Ela é fria e seca. O frio e seco é melancólico. É o temperamento melancólico. Não é que a pessoa é melancólica. O temperamento da pessoa é o temperamento melancólico. Tá? Vamos lá, vamos de novo. Vamos fazer um outro mapa aqui, um outro exemplo. Eu coloquei esse exemplo aqui de propósito, porque às vezes a pessoa pode empatar. E pode ter 2 tipos de temperamento. Claro que a gente tem tudo no corpo. A gente tem a bilis amarela, a bilis negra, a gente tem o sangue e a gente tem a fleuma. Então, o ideal, o bom humor, né, é o equilíbrio de todos esses líquidos. Porém, a gente predomina mais um, mas tem gente que não, que empata, que tem... A gente fala, a pessoa tem temperamento melancólico sanguíneo, temperamento colérico fleumático, enfim, a gente mistura as duas e a gente vai ver que a pessoa tem as características dos 2 elementos, tá? Dos 2 temperamentos. Bom, essa pessoa aqui tem ascendente. Então vamos lá, de novo. Primeira coisa que a gente vê, vamos voltar lá, pessoal. Ascendente, regente do ascendente, estação do Sol, Lua, fase da Lua e planeta mais forte. Vamos lá, ascendente. Ascendente é Capricórnio. Tá? Vou lá na minha tabelinha. Capricórnio, que Capricórnio mesmo, professor? Capricórnio é signo da Terra, frio e seco. Ok? Então, eu vou pôr um pontinho ali para o frio e para o seco. Regente do ascendente, Saturno. Saturno é, vou olhar lá o Saturno, na nossa tabela, frio e seco. Então, vou pôr mais um ponto para o frio e um ponto para o seco. Em Escorpião, frio e úmido. Tá certo? Então, vê, ascendente, Capricórnio, que é frio e seco. Regente do ascendente, Saturno, frio e seco. Em Escorpião, frio e úmido. Tá? Bom, até agora eu fiz ali a minha pontuação. Depois, a Lua. A Lua está em Virgem. Frio e seco, signo da Terra, lembra? Eu vou pôr mais um ponto ali para o frio e mais um ponto para o seco. Ok? Estação do Sol. Sol em Leão. Qual é a estação do Sol em Leão? Verão. Lembra da pegadinha? Para nós aqui tá um frio danado, mas é verão. E o verão é o verão. Aqui, ó, Sol em Leão. O verão é quente e seco. Então, eu vou pôr um ponto para o quente. Opa, desculpa.
um ponto para o quente, um ponto para o seco. Ok? Aliás, né, quem é leão, por exemplo, já nem precisa falar, porque o planeta mais forte vai ser o Sol, né? O Sol já é gente de leão e a pessoa é leão, então o planeta mais forte dela nem tem precisa olhar o resto, porque ali já vai ser o Sol. Então a gente já tem uma dica ali do planeta mais forte. A fase da Lua. Vamos ver como é que tá essa Lua aqui. Essa Lua aqui, ela saiu dessa Lua nova, que estava em Leão, há 2 dias atrás, mais ou menos, quase 2 dias e meio atrás, né? Ela estava aqui na conjunção com o Sol. Ela foi crescendo e ela está em Virgem, quase no finalzinho de Virgem, ok? Então eu estou na fase da Lua nova para crescente, até a crescente, certo? Até ela fazer a próxima quadratura aqui, ela seria essa fase da nova para crescente, que é quente e úmida. Então, eu vou pôr um pontinho ali para o quente e um pontinho para o úmido. Ok? Como é a quadratura? Aonde que essa lua faz quadratura com esse sol? Quando ela tiver a 8 graus de escorpião. Essa pessoa que tem sol a 8 graus de leão, quando ela estiver aqui na quadratura, ela está totalmente crescente. Ela começa a aparecer aquela metade da lua ali. Tá? Então, fase da lua é da crescente, da nova até a crescente, é quente e úmida. E por último, o planeta mais forte, que é o Sol. O Sol quente e seco, olha por que deu aqui. Um ponto para o quente, um ponto para o seco. Ou seja, a pessoa do seco não tem como fugir, né? A pessoa tem o seco. Em Leão, que também é quente e seco, porque é o signo do fogo, ok? Então, gente, essa pessoa aqui, ela empatou quente e frio e seco. Então, ela tem tanto temperamento colérico, quente e seco, quanto temperamento melancólico, frio e seco. Não é interessante? Então, aqui a gente é mais complexo, né? A gente vai estudar os dois temperamentos. Tem hora que a pessoa vai expressar cólera, raiva, alergia, a expansão, essa também a dança, a arte, essa manifestação colérica. E tem horas que ela vai estar muito no melancólico, pessimista, sem querer se socializar, achando tudo que vai dar tudo errado, é super crítica, super analítica, né? Então, a gente estuda os dois temperamentos aí no caso. E é bem interessante que isso aconteça, porque é mais ferramenta para a gente estudar. Então, de novo, né, pessoal? Ascendente, regente do ascendente. Onde está esse ascendente? Qual é a qualidade dele, né? Regente do ascendente, qual é o regente? Em qual signo? A lua está em qual signo? Então, qual é a característica dela, desse signo? Se ela é o signo da terra, do fogo, da água e do ar. A fase, a estação do sol, a fase da Lua e o planeta mais forte. Gente, se a cabeça estiver dando nó, meu Deus, qual é o meu temperamento, como me calcula, tal. Porque, obviamente, que a gente aqui, nesse pouco tempo aqui, tem que falar rápido, né? Tem que passar por cima de muita coisa. Mas eu estou à disposição, né? Pode me perguntar, vou deixar depois ali meu contato. A gente conversa, a gente vai, tirem suas dúvidas, fiquem à vontade. É para isso mesmo que eu estou passando esse conhecimento, para a gente trabalhar com isso, descobrir, usar bastante, retomar, inclusive, esse conhecimento, essa técnica, essa coisa que é bem legal aí desses temperamentos, tá? Então, fiquem à vontade, a gente tem que treinar mesmo, pode surgir dúvidas, a gente está aqui para ajudar. Bom, aí a gente tem as carinhas ali dos temperamentos, né? Colérico, aquele cara mais assertivo, mais diretivo, que expressa né, uma força. O sanguíneo, que está sempre aberto, está sempre adaptável.
O fleumático tá meio que sempre analisando, e o melancólico tá sempre no mundo mais interno dele, né? Na parte mais interior dele. Bom, vamos lá. Aqui a gente tem os elementos, o fogo e os elementos, e um pouco das características de cada um deles, para a gente ter mais ferramenta para trabalhar. Então, o quente, tá? Ele está falando aqui: dinamismo, ação, transformação, movimento, interconexão, expansão e experiência, né? O experienciar. Úmido, então quente tem a ver com fogo, tem a ver com verão, tem a ver com colérico. Úmido, a umidade, ela traz adaptabilidade, traz nutrição, flexibilidade, crescimento, movimento, desordem também, traz uma desordem, indisciplina. Não adianta você querer que uma pessoa sanguínea tenha disciplina com as coisas, com o horário, porque ele é caótico, ele é desordenado, mas ele é super criativo, ele soluciona coisas, ele tem ideias, ele cria, né? Então, a gente não tem melhor nem pior, né, pessoal? Ali o frio. O frio é contração, interiorização, conservação. Ele tá para conservar, né? Preciso conservar. Como é que eu conservo alguma coisa? Eu congelo, né? As coisas ficam conservadas, preservadas, as árvores hibernam, muitos animais hibernam porque estão se preservando ali, né? E aí não tem a pitanga, né, gente? Aí acabou a pitanga. Aí você fica pensando, nossa, aquelas pitangas que eu não fiz um suco, eu não fiz quando não congelei, perdi. Porque na hora da primavera tinha muita abundância e a gente não pensou nisso. Mas a pessoa que tem um frio vai ficar pensando nisso, né? E o seco, também, como é uma forma de preservar as coisas, secando, né? Com sal, secando, tirando a umidade. A umidade vai transformar, vai apodrecer, vai transformar, vai trazer um caos, uma mudança. O seco não. O seco e o frio não, vão ficar ali ordenados. Quando eu fervo a água, as partículas, as moléculas d'água estão em desordem, estão em vapor, estão quentes e úmidas, estão num caos ali, mas cheias de energia, cheias de vontade de formar uma coisa nova, estão em expansão. Quando eu congelo a água, é gelo, eu pego nela, fica no formato ordenado. Ali não existe desordem, né? Então, ela está preservando as suas moléculas naquela forma. Então, você fala de inflexibilidade, você é adstringente, tem uma dureza, ele é difícil de manipular, ele está para conservação e está para permanecer as coisas, ok? Aqui a gente tem um desenho falando um pouco do quente, expansão, úmido busca do envolvimento, seco busca a ordem e frio busca a contração. Tá? Então aqui eu tenho a busca da ordem com a expansão no colérico, a busca do envolvimento com a expansão no sanguíneo, a busca do envolvimento com a contração no fleumático, e a busca da ordem com a contração no melancólico. Ou seja, esse aqui realmente não está a fim de mudar, não está a fim de olhar para fora, né? Enquanto esse aqui está super a fim de olhar para fora, né? Interessante, né? Vamos lá. Algumas características. Pessoal, são muitas. É um estudo infinito, tem milhares de coisas que a gente poderia falar aqui. Tá? Mas eu coloquei algumas coisas para a gente ter, mas se vocês quiserem saber mais, eu tenho material também. No curso eu falo muito mais sobre isso, obviamente falo mais. No curso a gente vai fala mais da parte da medicina também, dos órgãos que estão ligados a esses tipos de temperamentos e tudo mais. Mas aqui eu selecionei algumas das características aqui. Então, o colérico, ele é um líder poderoso. Né? Ele tem fraquezas e fortalezas e debilidades, né? Positivos e negativos. Ele tem energias, ele é resolutivo, ele é otimista, ele é independente, ele é um líder. Opa, mudou aqui. Ele é líder, ele é prático, ele tem uma audácia, audacioso, ele é produtivo, né? Ele tem, assim, do voluntarioso, mas ele é impaciente, quer tudo rápido, né? Agora, para ontem. Ele é prepotente, ele não tolera, né? Vai aí, quem que tá se identificando aí? Ele é vaidoso, ele é insensível, ele tem uma tendência a dominar, ele é dominante, rancoroso, sarcástico, astuto, tá?
Aí. Mas eles são realizadores também, eles têm dinâmicas, eles gostam dos desafios, eles buscam esse reconhecimento, sabe? Então, tem muita coisa legal também, positiva, né, desse temperamento, né? Eles são meio impiedosos, talvez o desafio desse colérico aí seja ter um pouco de piedade e um pouco de flexibilidade, que eles são bem inflexíveis. Mas quando eu tenho algum desequilíbrio nesse temperamento, tá? Se eu estou em excesso de cólera, eu vou ter questões emocionais, físicas e psicológicas. Então, eu vou trabalhar o oposto disso daí, eu vou equalizar. Então, eu vou buscar, se o colérico é quente e seco, eu vou buscar umidade e frio. Então, alimentos que contenham frio e umidade, atividades que sejam frias e úmidas, né? Sei lá, mexe com argila, os óleos essenciais, as plantas, as ervas que tem a ver com esse elemento que vai me trazer. Por exemplo, se a pessoa tem cólera, se ela é colérica, aí você vai falar, nossa, precisa fazer uma atividade, vai fazer luta. Só pode matar a outra, né, na luta. Ela tem que fazer algo, uma natação, uma hidroginástica, embora ela não tenha paciência para fazer, ela vai preferir a luta. Mas no momento de desajuste, a gente vai fazer esse oposto, ok? Vamos lá. O sanguíneo, o popular brincalhão, cara. Pessoas mais populares são sanguíneos, porque eles são otimistas, eles são divertidos, eles são comunicativos, eles são muito populares, né? Eles são sorridentes, aquela pessoa que fala com a outra nem conhece. Oi, tudo bem, que brinca. Eles têm uma presença de espírito, são espirituosos e tudo mais. Então, é o ar, ele está em expansão, ele está olhando para fora, ele quer se envolver, né? Então, ele é atento, ele é quente, ele é amistoso, ele é muito entusiasmado, às vezes está exagerado, né? Ele tem compaixão, ele confia, ele acredita que vai dar tudo certo, né? Ele é companheiro, é super simpático, as pessoas mais simpáticas, as pessoas que atendem você às vezes são super simpáticas, sabe? Ele é compreensível, mas ele é volúvel também, né? Egocêntrico, muito impulsivo, né? Indisciplinado, não tem como conseguir ter uma disciplina. Nossa, fala para esse sanguíneo, nossa, você precisa fazer uma apresentação, nossa, você precisa fazer isso aqui, você precisa fazer um trabalho. Putz, para ele não é tão fácil. Ele tem muita criatividade, ele vai criar, vai achar o máximo, vai achar legal, mas ele vai se perder no processo de realização, de se ordenar, né, de conseguir ordem, porque ele não é ordenado, ele é caótico. Então, ele tem essa disciplina, ele é exagerado, pode ficar improdutivo por conta disso, né, porque faz muita coisa, não faz nada, instável, tá? Essa é a característica do sanguíneo. Bom, o sanguíneo, ele tem o desafio de criar uma certa rotina, uma certa ordem nas coisas, colocar o pé no chão, entender que nem sempre a pitangueira vai estar cheia de pitanga, o mel vai estar cheio de mel, né? A compota de mel vai estar cheia de mel. Ele tem que criar alguma coisa que ele possa realizar e finalizar atividades, mesmo que sejam curtas, né? O excesso desse sanguíneo pode trazer questões no sangue mesmo, hemorragias, aneurismas e tudo mais, né? Então ele precisa, porque é expansivo, estoura, né, de tanta força. Então a gente precisa do oposto, que no caso é o frio e o seco. Eu preciso de secar essa umidade toda, né? Secar esse calor, esfriar esse calor todo. Então, atividades que tragam essa característica, óleos essenciais, alimentos, para fazer o contraponto ali, tá bom? Melancólico. Bom, o sensível perfeccionista. Ele é sensível, ele é criativo, ele é idealista, ele é leal, ele é super habilidoso, pessoas que são habilidosas para fazer coisas, minuciosos, perfeccionistas, né? Tem uma delicadeza, tem uma análise, uma asepsia das coisas, uma visão
analítica e crítica das coisas, né? É abnegado, né? Mas ele pode ser suscetível, ele pode ser crítico, negativo, confuso, é antissocial, porque ele não quer muito, ele é meio pessimista, assim, então ele não quer muito trocar, ele tá meio que não querendo mais trocar, né? Inflexível, vingativo, egoísta, né? Ele tem uma coisa do realismo, ele fica muito no realismo, né? Naquele desenho lá Divertidamente, aquela personagem, ela tem aquela coisa real. Não, isso não dá certo, isso não é assim que funciona, isso não pode mudar isso. Que para o sanguíneo já tá mudando, já tá fazendo, já tá inventando, tá passando por cima, né? E o outro que tinha raiva, ele quebrava tudo. Mas eles são muito criativos, são artísticos, são ligados à arte, é bom que faça arte, né? Tem dificuldade de realizar, porque ele quer fazer muita coisa, ele acredita piamente que vai dar conta de tudo, né? No caso do sanguíneo. Mas esse cara aqui, ele não, ele tem uma dificuldade de realizar as coisas porque ele não acredita que vai dar certo. Ele tem poucos amigos, ele tem uma tendência a ficar insatisfeito, né? Então, essas coisas da melancolia, ele, em excesso, né, ele pode gerar questões estruturais, questões ósseas, questões pedras nos lugares, né? Então a gente precisa do contraponto desse elemento que é o quente, ele precisa de calor, um pouco de calor, né? E ele precisa um pouco de umidade, que ele tem a ver com a terra. Vamos lá. O fleumático, que é o calmo pacifista, tá? Tá ligado a fleuma, ao elemento água. Esse cara aqui é tranquilo, ele cumpre as tarefas, você pode confiar nele que ele vai fazer, ele vai cumprir. Tem uma eficiência, ele é muito eficiente, diplomático, ele tem objetivo, né? Ele é super confiável, super organizado. Sabe aquela pessoa que tem a mesa organizada, as coisas organizadas, a agenda? Porque imagina, se você. Ele não pode. No inverno, um animal no inverno, quando ele vai caçar, ele tem que pensar muito, porque se ele errar primeiro que se ele sair errado, ele pode ser caçado. Tá todo mundo ali querendo comida. Então a gente tem inclusive essa informação no nosso cérebro, cérebro reptiliano. Se a gente não sair na hora certa e não pegar na hora certa, a gente pode perder o animal pode perder aquela caça ali pro resto do inverno, ficar sem comida. E além de tudo, ele ainda pode ser pego. Então ele tem que pensar, ele tem que se organizar, ele tem que, né? Portanto, ele é indeciso, desconfiado, né? Ele calcula, é calculista, ele é desmotivado, ele é egoísta, ele é ansioso, ele pode ser covarde, não vou fazer, não acredito, não vai dar certo, sabe? Ele pode trazer isso sim. Ele tem, mas tem senso de humor e ele é muito prático. Ele está ligado muito no interior dele, está voltado para si, para ele, para si próprio, tá? Ele está preocupado com o próprio umbigo, com a própria paz, com o próprio momento dele. Então, as fleumas são as retenções de líquido, né? Você vai retendo as coisas, porque você precisa armazenar, né? Às vezes a pessoa come muito, ela vai inchando, vai retendo coisa, tem questões alimentares por conta desse temperamento aí. Então, ela precisa de calor e secura. Ela precisa do elemento fogo, tá? E aqui, por último, pessoal, eu coloquei a roda astrológica para a gente só fazer uma correlaçãozinha entre as organizações sociais antigas, que até hoje é o que a gente estuda, como a gente vê a astrologia, até hoje é assim, né? Até hoje a gente lida dessa forma com a astrologia, mas como ela foi sendo como ela foi se organizando para chegar até aqui, e como fazia sentido em relação à temperatura e umidade, em relação aos temperamentos, tá? Então, por exemplo, aqui no Ares, é a entrada do Sol em Ares, tá? É o Carneiro, a entrada do Sol em Ares é o Carneiro. Então, tá começando a primavera, tá nascendo. Então, aquele cara sai da caverna, a gente sai da toca, sai da caverna,
e está com as ferramentas preparadas para trabalhar. Eu preciso iniciar alguma coisa, eu preciso fazer alguma coisa. A vida reiniciou a partir desse momento. Início da vida, início da primavera. Né? É o mago no tarô, é o louco que sai da caverna, e o mago no tarô depois tem todas as ferramentas ali para trabalhar. É o cara que está com a enxada na mão, as coisas, vamos lá, vamos trabalhar. Acorda todo mundo, eu preciso lutar de novo para sobreviver, para começar essa vida nova. E também tem a ver com a tosquia do carneiro, que é uma data, exatamente aquela data, que é onde é o melhor dia para tirar, tem o dia certo, tem, né, o momento certo para tirar a lã do carneiro, porque vai sair da melhor forma, a lã, eu consegui usar do melhor jeito, ela fica com a melhor consistência nesse dia. Então, o carneiro foi ali colocado por conta disso, também, né? O touro, depois, na sequência, era quando se preparava a terra. Então, os carros de boi aravam a terra, estruturavam a terra, força física, preparação, trabalho, né? E o touro, depois de preparar muito bem a terra, era muito bem alimentado. Então, ele vai trabalhar e vai comer, né? Então, é ali que a gente, tudo na primavera, lembra que esses três aqui são primavera. Os gêmeos, tem várias leituras falando sobre isso, de coisas diferentes, mas aqui a gente vai dizer que a informação, a gente está levando informação para o solo, é a semeada, vai semear, o vento leva, poliniza, os passarinhos levam as sementes pelo ar, né? Falando, piando, blá, 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 comunicação. As coisas se comunicam, a semeia joga informação para a terra, as sementes vão sendo jogadas, espalhadas, tem um espalhamento ali. O vento bate no dente de leão, o dente de leão se espalha, as sementes vão voando. Enfim. Ela está ali sendo informação na Terra, tá? O câncer, que é o caranguejo. Portanto, é o início do verão, né? Representando a fertilidade também. Mas é um crustáceo porque quando nessa época tem uma época que essa época os crustáceos eles saem, né, para fora, eles saem porque está muito calor e tudo mais. Na astrologia egípcia são os escaravelhos, também tem os que são lagostas, enfim. Eles falam através disso fazem uma analogia com a fertilidade, com as reproduções das coisas. Mas, nesse momento aqui, a semente que foi jogada, ela nasce uma raiz. Olha a raiz aí da casa 4, olha a raiz do câncer. Ela enraiza, ela pertence àquela terra, tá? Bom, no leão, o sol tá pino, é verão, tem as festas começam em junho, as festas juninas, elas têm a ver todos com rituais de agricultura, de plantio, de fertilidade, tá? Depois, mais para frente, que a religião católica foi colocando as datas com os santos da Igreja Católica nesses dias, nessas datas, mas tinha a ver com rituais totalmente pagãos, das sociedades antigas, que festejavam os equinócios, as chegadas do verão dos invernos, enfim, os solstícios dos equinócios, a época da fertilidade, a época do plantio, a época o sol vai dar força, vai dar vida para aquela plantação, aquilo está dando plantação, então se faz festa com milho, se faz festa com trigo, se faz as coisas que lá está dando, né? Vai gerando aquilo. O virgem, que são as meninas, eram as meninas virgens, então, portanto, não era casada, era virgem, que com as mãos delicadas e com uma visão analítica, uma característica totalmente de asepsia, de separar o joio do trigo, né, uma qualidade analítica de asepsia, elas colhiam, olha, também ela está com o ramo de trigo na mão, elas colhiam, faziam as colheitas das plantações, das espicas de milho, então virgem é ligada à constelação da espica também, por conta disso. Aqui no Libra, o mesmo cara que saiu aqui da caverna para trabalhar, agora, nesse momento, teve toda a colheita, ele vai dividir a colheita, ele vai pesar as sementes, ver quanto deu, e vai dar um pouco para cada um, para cada família, para cada pessoa daquele vilarejo, daquele povoado, e vai guardar algumas sementes para o próximo plantio, ok? Bom,
Quando eu chego em Escorpião, começa a ficar muito frio, já tá a fase mais fixa, digamos assim, desse outono. Então tá muito frio, as pessoas ficam mais em casa, à noite já não tem como sair, aqueles dias já não são mais tão quentes, são mais curtos, né? Então a gente tem a intimidade, estar em casa na intimidade, ok? Que é esse escorpião. A gente não sabe o que acontece na casa das pessoas, dentro da intimidade delas. E também aquela colheita toda, então as pitangas ou as frutas que eu tenho estão apodrecendo. Eu tenho que fazer alguma coisa com aquilo, eu tenho que armazenar de alguma forma, ou tenho que transformar. Então eu vou transformar as frutas em geleia, vou fazer compotas doces, ou eu vou secar, fazer frutas secas, né? Porque senão eu vou perder, aquilo vai morrer. Ou eu transformo ou eu perco tudo. Então, escorpião, essa energia aqui, né? Não é interessante? Não é muito legal? Então, o Sagitário, o que que acontece? Acabou as plantações, aí eu armazenei o que eu pude, não tem mais nada. O que que a pessoa, o homem da casa saía para caçar? Montava no cavalo, com arco e flecha, e vai caçar. A partir do momento que ele vai caçar, ele nunca mais volta o mesmo, porque ele tem que transcender fronteiras, ir atrás das montanhas, né? Atrás de uma caça. E ele acaba tendo que aprender como é que abater uma caça, que horas que eu tenho que abater essa caça, se eu me machuco, né? Se as pessoas estão em volta, como é que eu vou me curar, que erva que eu tenho que tomar, como que eu tenho que amarrar. E ele ganha uma liberdade, uma amplitude, um horizonte, que ele não quer mais voltar ao seu mesmo, não quer mais voltar naquele mundinho ali, nesse momento, porque ele ganha o mundo, digamos assim. Então, essa energia do Sagitário de ir buscar as coisas, buscar os conhecimentos. E ele volta um mestre, porque ele vai aprender muita coisa nessa caçada dele ali. Bom, Capricórnio, aí é frio mesmo, né? Aí congelou tudo. Então, dizia-se antigamente que a única coisa que se via no inverno eram as cabras lá no alto da montanha. Portanto, ficou esse Capricórnio, essa cabra ali. Mas é o congelamento de tudo e eu volto com a caça e eu vou fazer trabalhos braçais, eu vou cortar a caça, desossar, usar o couro, usar tudo, né? Então o Capricórnio não perde nada. Ele vai fazendo coisas, vai usando. O couro eu uso para uma coisa, o pelo eu uso para outra, os ossos para ferramentas, a carne eu vou ter que fazer, vou ter que armazenar de alguma forma, enfim. São trabalhos com aquilo que você tem um objetivo para depois. Aqui no Aquário, esse homem com jarro, as águas, são a época das águas, da chuva, começa a chover e as geleiras começam a derreter, a degelar. E é muito interessante, porque o aquário tem um pensamento fixo, ele ainda é geleira, mas ele precisa ir para algum lugar. Ele ganha um novo rumo, ele volta a ser rio, ele precisa voltar a ser rio. E geralmente esse rio não vai para o mesmo lugar, ele pode passar por outros lugares, pode mudar de lugar, né? Então é o novo, é uma ansiedade para o novo, uma ansiedade por que vem por aí, sair desse congelamento, quebrar paradigmas, né? Olha que interessante. E o peixe, propriamente dito, são a subida dos peixes para acasalamento e reprodução dos peixes, que vai finalizar a roda do zodíaco. Então, isso tem tudo a ver também com os temperamentos, com as estações do ano e com a nossa organização social, que a gente tem esse registro de muito tempo atrás, tá, pessoal? Bom, é isso. Nossa palestra está terminando por aqui, nosso assunto dos temperamentos. Eu adorei falar sobre esse assunto com vocês. Agradeço ao Ciba mais uma vez pelo convite. Muito obrigado. Eu estou muito feliz de estar aqui, é uma honra estar aqui. Eu sou Edu Barbezan, mais uma vez. Agradeço a todo mundo aí que teve a paciência de ouvir. Eu espero que tenha sido tão legal para vocês quanto é para mim. Aqui está meu contato do meu Instagram, @edubarbezan. E eu espero o seu contato lá, eu espero suas perguntas e a gente vai trocando ali, com certeza. Tá, pessoal? Muito obrigado. Um beijo e até a próxima.